Mas vamos lá. Vamos continuar. Falamos aqui de alguns jornalistas, por nome, que são jornalistas de bastidor. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Se vocês querem entender de política, vocês têm que entender como é que funciona um jornal. Eu já falei algumas vezes, repito de novo, porque vai ser importante. Todo grande jornal do Brasil, eu vou pegar os três maiores, que realmente são jornais bem completos, tem até o jornal físico. Estadão, Folha e Globo. Todos esses três jornais, os grandes jornais, eles deveriam funcionar mais ou menos da mesma forma. Que é como? Você vai ter diversos blocos dentro do jornal, que sejam as linhas, informações de economia, informações internacionais, informações sobre política, informações sobre tecnologia, enfim, temas, vários temas diferentes, setores diferentes dentro do jornal, onde você vai ter os jornalistas da área. E, obviamente, todos esses jornais, eles deixaram de ser apenas uma empresa de informação, como também defensores da democracia. A gente brinca sobre isso, mas a imprensa, ela é um poder. Ela faz parte do establishment. Ela é um desses agentes que moldam a realidade, né, do que a gente vive, seja escolhendo o que vai ser publicado, escolhendo o que não vai ser publicado, como isso vai ser publicado, a forma, palavras, diversas coisas. Vocês já viram como diversas notas que saíram da imprensa causaram repercussão, inclusive levando pessoas para cadeia, vídeo o caso do Guilherme Amado, né, o que ele fez com o Felipe Martins. Então, tem essas divisões. Quando você olha estritamente para a questão da política, que é o que a gente está aqui focado, a economia tem outras particularidades, mas vamos falar de política. Quando você fala de política, você vai ter jornalista que faz reportagem, ou seja, tem um tema, tem um assunto, ele vai lá, ele vai pesquisar sobre esse assunto, ele vai criar todo um contexto, ele vai te dar assim, cada nome vai ser mais demorado de você ler, não vai ser 2, 3 parágrafos, não é uma notinha, é realmente uma matéria, um artigo, onde ele pode até colocar a opinião dele, mas em tese ele quer te passar informações. Aí você vai ter as análises, que não necessariamente é o assunto do momento, é o hype, mas é analisando o contexto, pode puxar uma coisa que aconteceu lá atrás, traçar uma perspectiva do que pode vir a acontecer no futuro, não é falar sobre um caso fechado, não, aqui rolou isso, não. Não é um caso fechado, assim, sei lá, Câmara aprovou CCJ, pronto, ela vai desenhar, sai tudo mais papo, desenhou. Uma coisa é você falar sobre eleições. Você fala, olha, tá tendo esse contexto de um lado, os pesquisas indicam isso, indicam aquilo outro, prevejo aqui um racha na direita, e vai fazendo toda a construção, e isso aqui pode levar o Brasil a um aumento da pressão. Não, isso é uma análise. Tem isso. Você tem, então, reportagens, você tem análises, você tem o editorial, normalmente é uma matéria opinativa, com uma certa análise de um fato, mas é para dar uma opinião, e representa o CNPJ, como o veículo de imprensa se porta. E aí você tem as matérias opinativas, os colunistas, que lavam a alma das pessoas, de esquerda, na maior parte do tempo, e você tem o bastidor, que é o coração da máquina. É o que bombeia. É o que bombeia o que você consome sobre política. Quem dá o tom? Não tem o maestro. Pronto. As colunas de bastidor são os maestros. Tá ali, ó. Fazendo som. As reportagens são a percussão. A percussão nunca para, né? A bateria tá lá. Ou seja, o baixo, que é a marcação. Pronto, é o baixo. Tá lá. E você tem. Aí você tem os pratos, que aqui entra uma hora ou outra, aquelas matérias especiais, matérias investigativas. Mas foquem na questão de bastidor. Jornalista de bastidor são poucos. Eles têm as suas colunas. Tem o Igor Gadelha, tem o Capelli, tem a Mônica Bergamo, tem a coluna do Painel, que é comandada pelo Zanini na Folha. Vocês vão entender onde eu vou querer chegar com isso. É importante. Essa turma, eles podem jogar baixo, eles podem usar adjetivos horríveis, podem até colocar coisas que não são verdades, mas eles não inventam. Tudo que essa turma publica chegou até eles. Alguém pediu. Essa turma de bastidor, eles é como se fosse uma espécie de Twitter privado, um Twitter privado de agentes políticos, pessoas que participam do jogo político. O cara, em vez de fazer um tweet, ele twitta através da imprensa. Às vezes ele pode pedir, vai lá, Mônica Bergamo, questiona o deputado sobre esse assunto e publica a nota, porque ele vai se embananar. Você pega uma treta que tá acontecendo, sabe? Olha, pergunta lá pro deputado o que ele achou aí da confusão de Bolsonaro com Malafaia e bota, só pra aumentar a confusão. Pode rolar isso? Esse tipo de coisa. Eu vou te dar aqui o contato, vai lá e perturba. O cara não sabe nem como é que recebeu a mensagem da Mônica Bergamo no celular. Ela não vai dizer, a gente tirou, mas recebeu. Então, é o cara que é o Twitter privado dos agentes políticos. Então, quando você vai ler as reportagens, você tem que ter isso na sua cabeça. Pra você entender se o que você tá lendo é uma reportagem factual, é alguém que foi atrás, tudo mais, ou é uma nota que pode ter interesses por trás. Tem interesses. E quais são interesses diversos? Seja prejudicar alguém, seja beneficiar outra pessoa, seja tentar medir como está a temperatura, seja algum assunto, ver qual vai ser a repercussão dele depois nas redes sociais. São 1001 interesses. E tudo isso passa pelo jornalista de bastidor. Todos. Dificilmente as pessoas vão procurar outro tipo de jornalista. Aí, dito isso, vocês vão ver que vai chegar agora, vamos relembrar 2 casos que aconteceram na semana passada, pra gente falar de um caso que aconteceu nas últimas 24 horas. Aí você vai conseguir tirar sua própria conclusão e você vai ver a safadeza que pessoas fazem diariamente utilizando a imprensa. A gente comentou isso daqui. Primeiro saiu uma nota na Mônica Bergamo, que é de bastidor. Aí quando você vai ler na nota, é a típica notinha descarada, que é o seguinte, Bolsonaro e Valdemar já são apontados como culpados em eventual fracasso de São Paulo. Aí fala assim, teve a temporada, lavação de roupa suja, né, no núcleo que o de Bolsonaro, dados já são apontados, eventuais responsáveis e tudo mais. Aí dizia, um deles seria o próprio Bolsonaro, que se recusou a fazer campanha para Nunes na reta final. Bolsonaro fez campanha. Aí é sempre assim, né, aliados do presidente. Quem são esses aliados? Uma reportagem normalmente vai te dar o nome do envolvido. Fulano fez isso, durante evento, no dia tal, na Fiesp, José Gomes falou isso. Sei lá, pelo nome da pessoa. Aconteceu não, aqui não. Aliados. Você fica assim, quem são os aliados?
Aliados de Bolsonaro, lideranças, estão contrariados com a atitude que classificam como covarde. O papel do Valdemar também começou a ser questionado. Ele foi um dos mais importantes empecilhos para que o grupo lançasse o candidato próprio, deixando a opinião dos que o responsabilizam o caminho livre para o Marçal. Então, assim, quem foi que colocou essa nota? Eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza absoluta. Saiu da mão dos intergalácticos. Você acha que não? Você se surpreenderia. Você se surpreenderia com algumas pessoas. Você fala, não acredito que esse cara anda de fofoquinha com jornalista. Você se surpreenderia. Aí, no mesmo dia, também saiu essa nota no bastidor, que também é de fofoca. Não tô totalmente oposto. Aqui é o choque. Aqui é pra fazer batalha e ver qual das duas notas vão ganhar mais tração. A tendência é que a nota da Folha de São Paulo ganhe mais corpo. São menos as pessoas que leem o bastidor, ainda mais que levam pra rede social. E aí você vê, essa nota tinha um tom totalmente diferente. A eventual derrota do Ricardo Nunes vai cair na conta do Duda Lima. Aí dizia, né, a comunicação foi incapaz de desconstruir Marçal, não soube usar o debate ideológico, tomou decisões estratégicas equivocadas, duas delas repetidas, né, bababá. Essa daqui tem todo o cheiro, que essa sim veio de pessoas mais próximas de Bolsonaro. Enfim, né, a justificativa, inclusive, cobrava, né, que o Nunes não quis trazer Bolsonaro pra perto e tudo mais, que é um embate que apareceu nas últimas 24 horas. Aí, avançando, essas duas notas parecem que, assim, foram publicadas por jornalistas diferentes, mas não foram. Por mais que no nome de um esteja Daniele Brant e o outro Guilherme Seto. Por quê? Porque ambos trabalham debaixo do guarda-chuva do Fábio Zanini. Ambos. É como você lê duas matérias do Lauro Jardim. Uma do João, outra da Naira. Tanto faz. É a turma do Lauro Jardim. 10 da noite, sai. Bolsonaristas defendem mudanças e querem Nunes ideológico no segundo turno. Aí depois sai a outra. Live de Bolsonaro foi péssima e Nunes ganhou dele e de Lula, avaliam aliados do prefeito. Então fica nessa. É um embate. Eles ficam utilizando a imprensa pra isso. Aí quem não entende esse meio de campo, às vezes vê de baixo, lê e fala, fica revoltado, fala, é um absurdo, olha o que o Nunes está fazendo com o Bolsonaro, etc. Será que foi o Nunes que publicou nota abaixo? Será que o Nunes sequer permitiu que essa nota fosse publicada? Vamos voltar ao governo Bolsonaro. Você tinha Bolsonaro e ao redor dele, Centrão, ala militar, ala ideológica, pessoas que já estavam na máquina, concursados, lava-jatistas, liberais, um botapetista infiltrado também, a opinião do povo. Então você tinha pelo menos 8 forças diferentes tentando empurrar uma ou outra para cada lado.